Mas esse ser humano que eu quero construir, eu não posso mudar de ideia ao longo do caminho? Veja bem, nós fazemos muita confusão em relação a essa questão do sentido de vida, do propósito, com projetos. Você pode mudar os seus projetos e algumas vezes é até muito conveniente que o faça. Mudar de profissão, mudar de esporte praticado, seja lá o que for, se estado civil, seja lá o que for. Mas o ideal humano é como se fosse o ápice de uma pirâmide. Vá você por qual face seja. Imagine que seja uma pirâmide com tantas faces quanto seres humanos existem. Cada um sobe pela face que mais lhe diz respeito, as suas afinidades, a sua vocação, seja lá o que for. Mas à medida que crescemos, ficamos mais próximos de um ápice que é único e também mais próximos uns dos outros. Ou seja, esse ápice, que seria o ápice da condição humana, seria uma plenitude de valores, virtudes e sabedoria. O mais próximo do ser humano ideal que a gente possa imaginar. Pleno em valores, em virtudes e em sabedoria. O mais próximo do ideal do sábio. E isso seria um único referencial para toda a humanidade. Perfeito. Não Então tem a como felicidade é uma só para a A humanidade. felicidade estaria relacionada a um sentido de vida humano. Portanto, não tem como você se arrepender no meio do caminho de querer ser humano. Isso é um referencial único para toda a humanidade. Assim como evolui o reino vegetal para um referencial, assim como evolui o reino animal para um referencial, cada conjunto de seres evolui para um referencial que mostraria um horizonte de possibilidades, o máximo que podemos chegar a alcançar. Então, em relação a um propósito, a um sentido de vida, um ideal, não há como você se arrepender. Você se arrepende de projetos que podem te levar para lá ou não, que podem nesse momento ser adequados para que você caminhe para lá, mas num segundo momento podem não ser mais. Então os projetos vão sendo mudados ao longo do caminho. Eu acho muito estranho quando às vezes a gente pergunta para as pessoas qual é seu sentido de vida e elas me dizem comprar uma casa. Bom, comprar uma casa pode ser um bom projeto, mas depois que você compra a casa, o resto da sua vida é o quê? Vive em função de quê? É evidente que um projeto não é suficiente para justificar uma vida. O ideal, sim. O ideal ele sempre está no campo do ser e justifica toda a nossa essência.